Tempo comum, 33ª semana, sábado. Tema: 90. Amar a castidade. Pontos a meditar. 1. Sem a pureza é impossível o amor. 2. Castidade matrimonial e virgindade. 3. Apostolado sobre esta virtude. Meios para guardá-la. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os saduceus, que negavam a ressurreição dos mortos, aproximaram-se de Jesus e propuseram-lhe uma questão que, na opinião deles, reduzia ao absurdo essa verdade comumente admitida pelos demais hebreus. Segundo a lei judaica, se um homem morria sem deixar filhos, o seu irmão era obrigado a casar-se com a viúva para suscitar descendência ao falecido. Ora bem, apresentava-se como argumento aparentemente sólido contra a ressurreição dos corpos o caso de 7 irmãos que tivessem morrido sucessivamente sem deixar descendência. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? O Senhor responde reafirmando com citação da Sagrada Escritura a ressurreição dos mortos e desfaz o argumento dos saduceus, comentando as qualidades dos corpos ressuscitados. A objeção revela uma grande ignorância acerca do poder de Deus de glorificar o corpo humano, comunicando-lhe uma condição semelhante à dos anjos, os quais não necessitam da reprodução da espécie por serem imortais. A atividade procriadora limita-se a uns anos dentro da vida terrena do homem, para que possa cumprir a missão de propagar a espécie e, sobretudo, aumentar o número dos eleitos no céu. Só a vida eterna é definitiva. Esta vida é uma passagem para o céu. Pela virtude da castidade ou pureza, a faculdade de gerar é governada pela razão e tem em vista a procriação e a união do homem e da mulher dentro da vida conjugal. O impulso sexual situa-se assim no âmbito da ordem querida por Deus na criação, e é nele e somente nele que deve ser satisfeito. A virtude da castidade leva também a viver uma limpeza da mente e do coração, a evitar quaisquer pensamentos, afetos e desejos que afastem do amor de Deus, conforme a vocação de cada um. Sem a castidade é impossível o amor humano, bem como o amor a Deus. Se é possível renúncia ao empenho por manter essa limpeza do corpo e da alma, abandona-se à tirania dos sentidos e rebaixa-se a um nível infra-humano. É como se o espírito se fosse reduzindo, empequenecendo, até ficar num potinho. E o corpo aumenta, agiganta-se, até dominar. E o homem torna-se incapaz de entender a amizade com o Senhor. Já nos primeiros tempos, no meio de um ambiente pagão hedonista, a Igreja admoestava com firmeza os cristãos sobre os prazeres da carne que, como cruéis tiranos, depois de alvitarem a alma na impureza, inabilitam-na para as obras santas da virtude. A pureza prepara a alma para o amor divino e para uma fecunda dedicação apostólica. A castidade não consiste somente na renúncia ao pecado. Não é algo negativo, não olhar, não fazer, não desejar.
entrega do coração a Deus, delicadeza e ternura com o Senhor, afirmação gozosa. É virtude para todos que deve ser vivida conforme o estado de cada um. Dentro da vida conjugal, a castidade ensina os casados a respeitarem-se mutuamente e a amarem-se com um amor mais firme, mais delicado, mais duradouro. O amor consegue que as relações conjugais, sem deixarem de ser carnais, se revistam, por assim dizer, da nobreza do espírito e estejam à altura da dignidade do homem. O pensamento de que a união sexual se destina a suscitar novas vidas tem um admirável poder de transfiguração, mas a união física só se enobrece verdadeiramente quando procede do amor e a expressão do amor. E quando o sexo se desvincula completamente do amor e se busca a si próprio, então o homem abandona sua dignidade e profana também a dignidade do outro. Um amor forte e cheio de ternura é, pois, uma das melhores garantias e, sobretudo, uma das causas mais profundas da pureza conjugal. Mas existe ainda uma causa mais alta. A castidade, diz-nos São Paulo, é um fruto do Espírito, quer dizer, uma consequência do amor divino. Para a guarda da pureza no matrimônio, necessita-se não só de um amor dedicado e respeitoso pela outra pessoa, mas, sobretudo, de um grande amor a Deus. O cristão que procura conhecer e amar Jesus Cristo encontra nesse amor um poderoso estímulo para a sua castidade. Sabe que a pureza aproxima de modo especial de Jesus Cristo e que a proximidade de Deus, prometida aos que guardam um coração limpo, é, por sua vez, a principal garantia dessa limpeza. A castidade não é a primeira nem a mais importante das virtudes. Nem a vida cristã pode reduzir-se à pureza, mas sem ela não há caridade. E esta, sim, é a primeira das virtudes, a que dá plenitude a todas as outras. Sem a castidade, o próprio amor humano se corrompe. Aqueles que foram chamados a servir a Deus dentro da vida matrimonial santificam-se precisamente pelo cumprimento abnegado e fiel dos deveres conjugais, que para eles se torna o caminho certo de união com Deus. Quanto aos que receberam a vocação para o celibato apostólico, encontram na entrega total ao Senhor e aos outros por Deus, indiviso corde, sem a mediação conjugal, a graça para viverem felizes e alcançarem uma íntima e profunda amizade com Deus. Se hoje olhamos para Nossa Senhora, e neste dia da semana, o sábado, muitos cristãos têm-na especialmente presente, vemos que nela se dão de modo sublime essas duas possibilidades que nas outras mulheres se excluem, a maternidade e a virgindade. Em muitas terras cristãs, chamam-na simplesmente a Virgem Maria. E tratamo-la ao mesmo tempo como mãe. Foi vontade de Deus que a sua mãe fosse simultaneamente virgem. A virgindade é, pois, um valor altíssimo aos olhos de Deus e encerra uma mensagem importante para os homens de todos os tempos. A satisfação do sexo não pertence à perfeição da pessoa. As palavras de Jesus, quando ressuscitarem dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens. Indicam que há uma condição de vida sem matrimônio, na qual o homem e mulher, encontra ao mesmo tempo a plenitude da doação pessoal e a comunhão entre as pessoas, graças à glorificação de todo o seu ser na união perene com Deus. Quando ao chamamento, à continência pelo reino dos céus encontra eco na alma humana, não é difícil perceber nisso uma especial sensibilidade do espírito humano que já nas condições terrenas parece antecipar aquilo
de que o homem participará na ressurreição futura. A virgindade e o celibato apostólico são aqui na terra uma antecipação do céu. Isto não significa que o sexo seja uma realidade vergonhosa, mas uma dádiva divina que se orienta limpamente para a vida, para o amor e para a fecundidade. Este é o contexto, o pano de fundo em que se situa a doutrina cristã sobre a sexualidade. A nossa fé não desconhece nada das coisas belas, generosas, genuinamente humanas que há aqui embaixo. Aqueles que se entregam a Deus com todo o seu ser, sem que intervenha um amor humano no matrimônio, não o fazem, pois, por um hipotético valor negativo do matrimônio, mas em vista do valor particular ligado a essa opção, o qual deve ser descoberto e acolhido pessoalmente como vocação própria. E por isso Cristo diz: quem puder compreender, compreenda. O Senhor deu a cada um uma missão nesta vida. A sua felicidade consiste em cumpri-la perfeitamente, com sacrifício e alegria. Três. A castidade vivida no estado próprio de cada um é uma das maiores riquezas da Igreja perante o mundo. Nasce do amor e orienta-se para o amor. É um sinal de Deus na terra. A continência pelo reino dos céus assemelha a Cristo que, na obra da redenção, fez ele próprio esta opção pelo reino dos céus. Os apóstolos, afastando-se da tradição da antiga aliança, segundo a qual a fecundidade era considerada uma bênção, seguiram o exemplo de Cristo, convencidos de que assim o seguiam mais de perto e se preparavam melhor para levar a cabo a missão apostólica que lhes fora confiada. Pouco a pouco foram compreendendo, recorda-nos João Paulo II, como dessa continência brota uma particular fecundidade espiritual e sobrenatural do homem, proveniente do Espírito Santo. Atualmente, talvez muitas pessoas achem incompreensível a castidade, e muito mais o celibato apostólico e a virgindade vividos no meio do mundo. Os primeiros cristãos, que não eram pessoas consagradas, mas simples fiéis, celibatários ou casados, também tiveram que enfrentar um ambiente hostil a esta virtude. Por isso, um dos elementos muito importantes do apostolado que devemos realizar é o de valorizar a castidade e o cortejo de virtudes que a acompanham, torná-la atrativa por meio de um comportamento exemplar e difundir amplamente a doutrina que a Igreja sempre ensinou sobre esta matéria, que é decisiva para termos acesso à amizade com Deus. Temos que esmerar-nos, por exemplo, em viver até o pormenor as virtudes do pudor e da modéstia na maneira de vestir, no asseio pessoal, ao praticarmos esporte, negar-nos terminantemente a participar de conversas que não condizem com o cristão, repudiar os espetáculos imorais e, sobretudo, esbanjar a alegria à nossa volta, mostrando assim que não somos pessoas recalcadas, reprimidas, mas vemos na castidade um valor de que resultam inúmeros frutos que nos elevam. O ar puro da liberdade, uma maior capacidade de amar, finura de alma, uma generosidade disposta a servir causas nobres. Temos de proclamar ainda, aos quatro ventos, que a castidade é sempre possível quando se empregam os meios que a nossa mãe, a Igreja, vem recomendando há séculos. O recolhimento dos sentidos, sobretudo dos olhos, a prudência atenta para evitar as ocasiões, a moderação nos divertimentos, a temperança, o recurso habitual à oração, aos sacramentos e à penitência, a recepção frequente da Sagrada Eucaristia, a sinceridade com o confessor e, sobretudo, um grande amor à Santíssima Virgem. Nunca seremos tentados acima das nossas forças. Ao terminarmos a nossa oração, recorremos a Santa Maria, Mãe do amor formoso,
que sempre nos ajudará a conseguir um amor mais firme, mesmo no meio das maiores tentações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.